Excelente dia, já estamos começando mais uma live, mais uma semana abençoada em nome de Jesus, uma semana cheia do mover de Deus, uma semana cheia do agir de Deus, uma semana cheia da doce presença do Espírito Santo, né? Porque o que seria de nós se não fosse a presença do Espírito Santo, se não fosse o agir do Senhor sobre a nossa vida, né? Deus abençoe a sua vida, Júnior, Tati, Deus abençoe. Que o Senhor venha, né, realmente a trazer um discernimento sobre essa palavra. Todos os dias nós devemos ir para a palavra de Deus, porque a palavra é o alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso espírito, e tudo aquilo que a gente fortalece cresce, né? Então, se eu fortaleço o espírito cresce. Se eu fortaleço a carne cresce. Então, que a gente esteja diante da presença e vamos para um da parte assim, da Bíblia que eu mais amo, que é Ruth. E nós vemos aqui a fidelidade de Deus, né? Bom dia, Pri. Deus te abençoe, meu amor. E nós vamos hoje para Ruth 2, onde nós vemos o favor sobrenatural para quem permanece fiel a Deus. Né? A atitude de Ruth muda o destino dela. Noemi e Ruth, elas saem de Moabe e Ruth vai catar espigas para sustentar as duas. E ela, na deusdência, vai para o campo de Boaz. Oh, Boaz, né? E Boaz, né, vê graça em Ruth. E ele trata a Ruth com graça, proteção e generosidade. Noemi reconhece, então, que o Senhor não nos abandonou. Porque no capítulo passado ela estava dizendo que ela era amarga, né? Porque ela estava cheia de dor. E aqui ela já vê a mão do Senhor. E fala, né? O Senhor não nos abandonou. Amém? Alexa, próxima. Alexa, tá tocando uma música meu. Melhor. Então vamos à leitura de Ruth, né? E já pedindo o Espírito Santo de Deus para trazer a palavra nos nossos corações. Amém? Discernimento, Senhor. E diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da família de Elimeleque, que era o nome de Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou a apanhar espigas no campo dos segadores. E caiu-lhe em sorte, em parte do campo de Boaz. Em sorte, né? A sorte de Deus. E de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço: Que este posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava no posto sobre os segadores e disse: Essa é a moça moabita que voltou com Noemi nos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim veio ela, e desde a manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços para não te molestem. Tu tens sedes, vai aos vasos, bebe o que os moços tirarem. Então ela caiu seu rosto, inclinou a terra e disse: Porque achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Olha, Deus é muito lindo, né? E respondeu Boaz e disse-me: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe a terra onde nasceste, e vieste ao povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus e Israel, cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse Boaz:
Deixa eu botar aqui uma música aqui, tá? Alexa, tocar Meu Melhor Amigo. Deixa eu ver. Alexa, aumentar. Vou tocar outra, peraí. Alexa, tocar Vou Orar. Aqui essa música Vou Orar. Agora sim. E sendo hora de comer, disse Boaz, achega-te aqui e come o pão, e molhe o teu bocado de vinagre. E ela sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, comeu, fartou-se e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo, até entre as gavelas deixe-as colher, e não a censure. Quer dizer, dê livre acesso para ela, né? E deixai cair alguns punhados, e deixai ficar para que os colhas, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu a sogra que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobrejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sogra com que tinha trabalhado e disse o nome. O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. Eu tô lendo, eu acho tão lindo. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, e ainda não tem deixado sob benevolência nem os vivos, nem com os mortos, disse-lhe mais Noemi. Este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tem ajuntarás até que acabe toda a cega que eu tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora, melhor é, minha filha, que saias com as suas moças, para no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou com outras moças de Boaz, para colher até a cega de cevada e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Que coisa linda, né? Então assim, você vê a mão de Deus. A gente às vezes acha assim que Deus não está cuidando de nós, mas Deus está livrando, Deus está cuidando, Deus está tratando, Deus está fazendo toda a obra completa, né? Então assim, essa é uma passagem da fidelidade de Deus, mas assim, o que ele viu em Ruth? Ele viu o caráter de Ruth, ele viu o coração de Ruth. Poxa, você deixou seu pai, deixou sua mãe, não abandonou sua sogra, você foi fiel a ela. Então tudo que a gente planta, a gente colhe, queridos. Tudo que a gente semeia nessa vida, a gente vai colher. Se a gente plantou amor, se a gente plantou verdade, se a gente plantou generosidade, se a gente plantou compaixão, a gente vai colher isso. Então que as nossas plantações, nossas semeaduras sejam todas formatadas no Espírito Santo de Deus. Que nada saia do controle do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, primeiro ponto que a gente vê aqui, o favor de Deus encontra quem se move. Ruth não ficou chorando engano. Ruth foi lá e começou a colher as espigas para sustentar ela e a sogra. Então Ruth foi atrás de fazer a parte dela, né? Deus abençoa quem se move pela fé. Um passo de desobediência leva ao campo certo. Então todos os nossos passos de obediência a Deus levam a gente ao campo certo. Segundo, Deus envia pessoas certas em momentos difíceis. Boaz, ele veio no momento onde foi um resgatador mesmo para Ruth e Noemi, né? E ele vem protegendo, honrando, aumentou a segurança, cuidado com Ruth, né? E aqui a manifestação prática da graça de Deus, porque Deus vai usar você, vai usar a mim, vai usar pessoas para manifestar a graça dele, amém? Em terceiro, Deus transforma luta em esperança. Quando você menos espera, Ruth volta com uma colheita abundante. E Noemi declara, bendito seja o Senhor que não nos amparou. Provisão vindo com o propósito de Deus, né? Então ela declara, né? Ela vê a mão de Deus. Ela estava ali no primeiro capítulo, como eu disse, meu amarga, né? E depois ela diz o que? Bendito seja o Senhor que não nos desamparou. Queridos, você vai ver a manifestação
do agir de Deus na sua vida nessa semana, porque o Senhor não nos abandona, não nos desampara. A gente já tem que declarar: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. É assim que a gente tem que andar. Mas Deus, ele faz através do nosso movimento. Ruth foi lá colher, Ruth foi lá trabalhar. Ruth, o que é que eu tenho? Eu tenho isso, então eu vou fazer isso. E aí o Senhor coloca ela no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Amém? Então, nós devemos estar conscientes que a provisão vem no propósito de Deus. Então, declare hoje comigo: Senhor, posiciona-me no campo certo, na hora certa, com as pessoas certas. Senhor, posiciona-me no campo certo, na hora certa, com as pessoas certas. Declare comigo: Senhor, posiciona-me no campo certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor esteja nos direcionando nessa semana, trazendo paz ao nosso coração, que as nossas emoções não sejam a geração da nossa vida, mas o Espírito Santo de Deus, que acalma, que traz paz, que traz sabedoria no agir, que traz sabedoria na condução. Que o Senhor venha a trazer essa sabedoria, esse agir, esse mover sobre a nossa casa e a nossa vida. E jamais negocie o que o Senhor te prometeu, porque o Senhor pode enviar Boaz a qualquer momento. E Boaz vindo, nós vamos ter realmente a glória de viver o agir de Deus. Que Deus te abençoe. Lembrando, todas as nossas lives você encontra no Spotify, no YouTube, e tá o link aqui na bio. E você acessa várias leituras da palavra, assim como também a aplicabilidade dela. Que Deus te abençoe, que a presença dele esteja sobre ti. E amanhã, se Deus quiser, vamos falar mais de Ruth. Ai, eu amo. Deus te abençoe. Vamos agora para a escola dominical. Convido vocês também a irem para a igreja, né? Um lugar de comunhão, um lugar de busca do Senhor, né? E não tem melhor coisa do que a gente possa fazer que é buscar o Senhor em todo o tempo, tá bom? Fica com Jesus.